Então vamos lá, começando, para quem não me conhece, meu nome é Débora, sou aqui hoje a presidente da AMASP em exercício, e a gente convocou essa Assembleia Geral para conversar sobre alguns assuntos e também abrir espaço para quem quiser conversar, falar reclamações, sugestões, lamentações, tá? Então, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho sobre a AMASP, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Servidor e o nosso 9º aniversário que está chegando aí, a nossa mudança de endereço, ações judiciais, e aí a gente abre para quem quiser falar, tá bom? Falando um pouquinho sobre a AMASP, a gente está aí completando 9 anos, nossa fundação foi no Dia do Servidor Público, 28 de outubro, em 2016. Hoje nós somos mais de 3 mil membros entre associados e filiados, é um orgulho muito grande que a gente tem de ter reunido tanta gente boa, tanta gente de luta, e essa luta, essas vozes que vêm com a gente, né, possibilitaram que a MASP completasse aí a sua visão, né? A nossa visão sempre foi se tornar uma entidade reconhecida pela excelência na luta dos interesses dos seus associados. São esses 3 mil que a gente tem aí, mais de 3 mil, que comprovam que a gente conseguiu fazer a nossa visão se tornar uma realidade. Hoje a MASP é uma entidade representativa reconhecida pelo governo, nós temos presença garantida no Fórum de Entidades do município de São Paulo, nós participamos de grupos de trabalho, hoje a gente tem em andamento um grupo de trabalho que está ali acompanhando os problemas que estão acontecendo no HSPM, né, no Hospital do Servidor, a gente tem um grupo de trabalho sobre saúde mental, um grupo de trabalho sobre a PEC 66, então, e sobre a reforma administrativa. Então, a AMASP está aí em diversos campos, na luta pelos interesses dos seus associados. E a gente tem aí também parcerias, né? A gente tem parcerias com o Cinemark, onde a gente tem ingressos até no máximo R$ 25. A gente tem parcerias com o Clube de Benefícios, que é uma plataforma que dá descontos e cashbacks em diversas lojas. A gente tem o Clube de Férias com descontos em hospedagem por todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. A gente tem convênios médicos, né? A gente tem parcerias com convênios médicos, como a UBB, que tem lá uma rede de atendimento ali no centro de São Paulo, principalmente. A MASP tem um convênio que dá desconto de 10% na UBB, e a gente tem a Nipomed, que também dá descontos de até 70% em consultas, exames e até remédios em toda a rede credenciada por toda a São Paulo. Então, se você não conhece a MASP ainda, dá uma olhadinha no nosso site, veja as coisas que a gente tem aí a oferecer e considere se tornar um membro associado. Bom, em primeiro lugar, eu quero falar com vocês sobre a nossa festa, que já é tradicional, né? No Dia do Servidor, a gente faz aí a festa do Dia do Servidor e sempre o nosso aniversário, porque a gente foi fundado no mesmo dia do Dia do Servidor Público Municipal. Então, esse ano vai ser no dia 1º do 11, que é um sábado. O horário é sempre das 12 às 18 horas, e no Garagem 55. Se vocês não conhecem o Garagem, gente, eu recomendo muito. É um espaço maravilhoso, tem uma exposição lá de carros, motos, tem até bicicletas antigas. É muito legal, um passeio muito legal. Vai ter lá um almoço especial para todos os nossos convidados. Vão poder curtir toda a exposição ali. E também tem lá jogos, tem pistas de boliche, fliperama, sinuca, pebolim, pula-pula, enfim, tem diversão para todas as idades, tem entretenimento para todo mundo. E os ingressos estão aí, a gente está nas últimas vagas, tá? Tem que correr, quem ainda não correu, corra. Os valores são de R$ 125 para associados, 150 para afiliados e 175 para quem não é membro da MASP, né? É funcionário público, mas não é membro da MASP, ou está indo de acompanhante. Quem quiser levar um acompanhante, lembrem-se desse valor, tá? A gente está agora com parcelamento em 2 vezes, então a primeira agora até o dia 30 de setembro, a segunda até o dia 28 de outubro.
Beleza? Lá no nosso site a gente fez um videozinho, essas são algumas das fotos do ano passado, mas, gente, eu super recomendo. É uma tarde deliciosa que a gente passa ali. A MASP cobre, né, comidas e bebidas, então entre 12 e 18 horas são 6 horas aí de pura diversão para todo mundo. Então, entre em contato no WhatsApp oficial se você ainda não garantiu o seu, porque, ó, tá acabando, a última dezena de vagas. Essa assembleia também a gente convocou para falar sobre o nosso novo endereço. A gente se mudou para uma casa nova, só que, como nós somos uma associação, a gente precisa da assinatura dos nossos associados, dos que estão aqui presentes nessa assembleia, autorizando, né, essa mudança de endereço. Antes a gente estava ali na rua Capitão Salomão, próximo ao metrô São Bento. Agora nós estamos próximos ali ao metrô Anhangabaú. Então a gente está ali na rua Quirino de Andrade. Quem conhece ali no centro, gente, é bem em frente ao prédio do INSS, que tem aquele lá, Previdência Social. A MASP está do outro lado, tá? Do outro lado da rua, só que não é ali, parece a Coronel Xavier de Toledo, ali pertinho do metrô Anhangabaú, mas na verdade é uma rua paralela ali do lado. Estão todos convidados a ir lá tomar um café conosco, quando quiserem. Os associados que ainda não retiraram camiseta, quem tiver dúvida, o pessoal que faz declaração de renda, por exemplo, já foram lá, já conheceram a nossa nova sede. Então, estão todos convidados a ir lá bater um papo com a gente, tomar um café, comer uma balinha de goma, tá bom? Mas a nossa assembleia é justamente para a gente colher também assinaturas sobre essa mudança de endereço. Como nós somos uma associação, a gente precisa que os associados assinem, né, afirmem essa alteração de endereço. Então, para isso, a gente vai ter aí hoje o que é não só a nossa lista de presença, mas também a lista que nós vamos colocar nas nossas atas, como a lista confirmando, né, a alteração do nosso endereço comercial, porque a gente conseguiu alterar em diversas instâncias, mas a gente precisa alterar junto à Junta Comercial de São Paulo, e aí para isso a gente precisa da assinatura de vocês. Então essa assembleia também para a gente apresentar aí a nossa casa nova e para colher as assinaturas para confirmar essa mudança de endereço. Vou colocar aqui de novo a nossa localização, tá? É na rua Quirino de Andrade, número 219, conjunto 22. E quem quiser ir lá, entre em contato com a gente, marca um dia para a gente tomar um café e conversar um pouquinho. Beleza? Gente, a reunião vai ser bem rápida. A gente colocou que seria das 19 até as 21 horas, mas, na verdade, vai ser bem mais rápido do que isso. Tá bom? Eu sei que todo mundo sempre quer saber das ações judiciais, né? Então, hoje a gente tem em andamento aí no âmbito da AMASP algumas ações. Eu vou abrir aqui o microfone para o meu diretor jurídico falar um pouquinho mais a respeito, mas essas aí que estão na tela são algumas das que já estão em andamento. Algumas ações, a gente tem uma diferenciação, né, de ações coletivas para ações que são individuais, no sentido de que para cada um é um cálculo diferente. Quando a ação é coletiva, a MASP entra com a ação e não há necessidade de ninguém enviar nenhum documento nesse primeiro momento, no momento de protocolo da ação. A MASP vai entrar e aí quem for membro da MASP está automaticamente contemplado se lograrmos êxito na ação. Mas outras ações são individuais, ou seja, precisa enviar um olerite, enviar procuração. Por quê? Porque são cálculos individuais. Hoje, nós todos estamos aí no sistema de subsídio, né? Então, a remuneração está ali mais ou menos linear, mais ou menos igual para todo mundo. Quem tem cargo, alguma outra coisa que não entra ali no subsídio, ou tem um subsídio complementar, recebe ali um pouco mais por fora. Mas antigamente,
vocês lembram que não era assim, né? A gente tinha diversas gratificações, a gente tinha várias coisas que impactavam, né, no salário final. Então, esses cálculos, como tem que ser feitos ali individualmente, para algumas ações, como, por exemplo, essa dos quadrimestrais de 95 a 98, os funcionários os servidores têm que nos enviar os olerites. Não é nem para nós, né? É para o nosso escritório parceiro. Tem que enviar os olerites. Abono de permanência também. Então, essas ações que são com o escritório FFV, por exemplo, a gente tem o site lá, o Direito do Servidor, onde o servidor entra com login, bota o e-mail, bota a senha, e ele mesmo coloca esses documentos lá. Quem tem alguma dificuldade, a gente está sempre disponível, é só entrar em contato com a gente para marcar um dia, a gente vai lá na sede, nós mesmos fazemos esse upload de documentos, se a pessoa não tiver ali muita intimidade com a tecnologia. Mas, para outras ações, a entrada é automática. Se a MASP entrou e você é membro da MASP, você está dentro. E é muito importante lembrar também que a MASP cobre as custas de processos para todos os seus membros, tá bom? A nossa única diferenciação é no momento do êxito da ação, onde a gente tem ali uma diferença nos valores pagos quanto a desconto de honorários advocatícios. O membro associado, por exemplo, tem um desconto de apenas 20%. Eu vou abrir aqui para o Denis falar um pouquinho sobre a ação da CIPA do Itaim, né, Denis? Deixa eu ver. Isso. Deixa eu te achar, peraí. Não, mas eu já tô com o Gilberto, acredito. Então, manda a bala, pode falar. Tá, Débora, antes de passar rapidamente pelas ações judiciais, eu só quero trazer um recado acerca de golpes, né? Então, pessoal, tome muito cuidado. Infelizmente, com as inteligências artificiais, com o avanço da tecnologia, o formato de se aplicar golpe, ele está em constante renovação e cada vez mais os estelionatários estão passando mais confiança, né? Então, para você ter uma ideia, esses dias eu atendi uma servidora que os golpistas tinham tudo, todos os documentos da pessoa, tinha o protocolo da petição inicial, o número da ação. Então, tomem muito cuidado para não cair em golpe. Uma coisa, vocês têm que ter certeza, não há necessidade de se fazer qualquer pagamento no âmbito da MASP. No âmbito da MASP, você não paga nem para protocolar a ação. Se você for fazer uma ação judicial no âmbito privado, com algum advogado particular, alguns pode ser que cobre R$100, R$200, R$500, um valor para dizer assim, olha, essas são as custas iniciais do processo. No âmbito da MASP, nem estas custas o servidor arca. A própria associação acaba arcando com todas as guias quando a gente acredita que pode ter ganho de causa. Um exemplo disso são das ações dos quadrimestrais e das ações do abono de permanência, que nós acreditamos que as nossas chances são acima de 80% e a gente paga os custos iniciais, tá? Então, tomem muito cuidado com golpes. Advogados da associação só fazem chamadas por videoconferência, como nós estamos fazendo aqui. Se faz chamadas por WhatsApp, eu, enquanto diretor jurídico da associação, estarei participando. Então, tomem muito cuidado com respostas individuais. Um golpe muito que está aí, vamos dizer assim, na moda, eles passarem um valor e falar, olha, você vai receber R$10 mil, mas para você receber esses R$10 mil, estou dando um exemplo, tá? Às vezes são valores maiores, mas eles falam, para você poder receber esses R$10 mil, você tem que pagar esses R$800 de taxa administrativa, de custo de antecipação, eles inventam alguma coisa. Não paguem nada, tá bom? Então, eu queria só fazer esse reforço, porque tentativas de golpe acontecem, infelizmente, diariamente, tá? Então, falando das ações que nós temos aberta, dos quadrimestrais, do abono de permanência, ambas, vocês precisam encaminhar documentos
de forma digital, de forma virtual, e se você for público-alvo, né? Então, o que é ser público-alvo? Quadrimestrais de 1995 a 1998. Se você não estava na prefeitura nesse período, como, por exemplo, eu, que ingressei em 2003, então você não é público-alvo. Essa ação não serve para você. Se você não recebe abono de permanência ou não recebeu nos últimos 5 anos, pode ser que agora você não receba, mas você recebeu até 2024 ou até 2023, você é público-alvo. Então, você tem que ter recebido o abono de permanência até os últimos 5 anos. E aí nós temos comunicado que você tem que clicar num link, você encaminha esses documentos de forma virtual, e se você tiver qualquer tipo de dificuldade, você pode agendar com a gente também, que a gente atende ou na sua unidade, ou a gente atende na sede da MASP, e atendemos até na sua residência. Mas você precisa ter internet e impressora, para a gente poder atender na sua residência, porque alguns documentos precisam ser impressos e assinados. E temos também a ação do PASEP. A ação do PASEP, ela foi protocolada em 2022, ela ficou suspensa até 2024. O que é suspensa? Suspensa é, olha, nós sabemos que vocês ingressaram com essa ação, mas nós estamos ainda decidindo, no caso, se o Banco do Brasil era responsável ou não, e após ter essa decisão, volta-se a ação ter os seus prosseguimentos, a ter os seus trâmites. No final de 2024, por volta de outubro, foi decidido que o Banco do Brasil era responsável. E aí a nossa ação passou, então, a sair dessa suspensão. Ela passou a andar. E olha só que interessante, no dia 17 de setembro, 2 dias atrás, a gente já até soltou um comunicado sobre isso, nós tivemos a primeira manifestação do juiz. Só que não foi muito agradável, vamos assim dizer. O juiz se manifestou que o Banco do Brasil é o responsável, mas que ele não tem competência para poder decidir. O que é não ter competência? A gente ingressou com a ação no âmbito federal, porque o Banco do Brasil, e a gente acreditava que ele seria responsável, ele é no âmbito federal, ele é um órgão federal, né? Ele é apesar de ser um banco, ele é gerido pelo governo também, ele como que é? Sociedade de Economia Mista. Então, a gente ingressou com ele no âmbito federal. E o juiz do âmbito federal, agora no dia 17 de setembro, lançou uma decisão dizendo assim, olha, o Banco do Brasil é responsável, mas não é no âmbito federal que deve ser julgado. Tem que ser julgado no Tribunal de Justiça, no âmbito do Estado. E aí encaminhou a ação para o Estado. Ficou 1 ano para poder dizer isso após a sua suspensão. Então, aqueles que estão participando, precisamos continuar aguardando. Infelizmente, não vai ser uma ação rápida. Mas, Denis, eu não encaminhei nenhum documento e eu quero participar. Aguarda, porque aí a gente tendo êxito nessa ação, o juiz dizendo que realmente o Banco do Brasil é responsável e pagou um valor menor, aí nós vamos passar para o âmbito da execução. E nesse âmbito da execução, tanto quem está participando, quanto quem não está participando, mas é público-alvo e deseja participar, nós precisaremos ter novos documentos, até renovar, por exemplo, o comprovante de endereço. Então, tanto quem está participando e quem não participou, mas vai querer participar da execução, todos vão ter que encaminhar para nós novos documentos. Mas isso é um momento posterior e só se a gente tiver êxito. Então, a gente tendo êxito, nós vamos soltar um novo comunicado, vamos dizer, olha, tivemos êxito na ação, agora vamos iniciar a fase de execução, e provavelmente a execução também será de forma virtual, de forma digital. Então, você vai ter que seguir alguns passos, encaminhar CPF e RG, a gente já vai ter, mas vai ter que encaminhar o RG, nós vamos ter, o RG não, desculpa, o comprovante de endereço, nós já vamos ter o seu RG, o CPF daqueles que estão participando, temos também já
o extrato do PASEP, para quem está participando, que não nos entregou, e se eventualmente alguém não participou e vai querer participar, aí todos esses documentos que eu estou citando terão que ser encaminhados para nós também. Mas tudo isso faremos com calma, divulgaremos, estaremos à disposição para atender via as nossas redes sociais, via telefone e também até presencial, tá? Então, por enquanto, é só aguardar. Das ações coletivas, a Débora já explanou bem, são ações em nome da MASP, quem é membro participa automaticamente. Nesse caso, a gente tem 2 ações, mas uma, ela acabou de, há menos de um mês atrás, ser encerrada, que é a que se refere da reestruturação das carreiras. Então, da reestruturação das carreiras, uma das ações que a gente protocolou em nome da MASP era aquela que se referia à mudança no sistema que a prefeitura fez. Então, muitos servidores iriam ser progredidos e promovidos no dia 31 de dezembro de 2021, mas a prefeitura alterou no sistema e esses servidores foram evoluídos no dia 1º de janeiro de 2022. Nós acreditamos que aquilo não estava certo, que pelo fato da gente ter um dia do ano bissexto, a prefeitura deveria ter evoluído os servidores no dia 31 de dezembro, e isso faria com que em fevereiro de 2022, por conta da reestruturação das carreiras, ele já seria evoluído novamente. Ou seja, o servidor iria ficar 2 meses apenas em uma determinada categoria, conforme cada caso. Infelizmente, tivemos derrota, né? A Justiça julgou improcedente a nossa ação, ou seja, nós perdemos, porque eles acataram o argumento da prefeitura, em que nossa lei anterior tratava-se de anos, então 2 anos, não importaria se tivesse o dia do ano bissexto ou não, a evolução teria que ocorrer no dia 1º de janeiro de 2022, portanto, a prefeitura tinha razão. Nós vimos que desta ação judicial, para esse mesmo tema, uma outra entidade representativa já estava no âmbito do recurso. O que é o recurso? Foi o juiz de primeira instância que deu essa decisão, e nós teríamos a possibilidade de recorrer na segunda instância, que seria o tribunal. Só que nós identificamos que uma outra entidade representativa já tinha iniciado, ela não tinha recorrido, mas por ela ter a competência estadual, ela já tinha iniciado essa ação no Tribunal de Justiça, na segunda instância. É como se fosse o foro privilegiado. E nós vimos que ela também não teve êxito. Então, não iria adiantar nós recorrermos, porque o próprio tribunal já tinha uma decisão favorável à prefeitura para esse caso, e por essa razão a gente não recorreu. Para vocês terem uma ideia, nessa primeira instância, nós tivemos que arcar com umas custas de em torno de R$ 2.500. Se a gente recorre, essas custas podem aumentar para até R$ 10.000. Então, como já tinha essa decisão para uma outra entidade, é o que a gente chama de jurisprudência. Se nós tivéssemos feito um recurso, ia pegar essa decisão já para essa outra entidade e a gente só ia ter que pagar um custo maior por conta do trabalho da justiça em segunda instância, que, entre aspas, acaba sendo mais complexo, envolve mais do que um juiz, envolve desembargadores, então aí nós íamos ter que ter um custo maior. Por essa razão, aceitamos, infelizmente, a derrota, mas continuamos em busca dos nossos direitos, em busca das nossas melhorias. E outra ação que é coletiva e que ainda não teve sentença é a que tratou da forma com que foi realizado as contas para os aposentados. Então, o público-alvo é quem se aposentou, quem estava aposentado antes da reestruturação de carreira. Então, esse é o nosso público-alvo e ainda não temos uma sentença definitiva, tá? Então, essa é mais uma ação coletiva que está aí, em caminho. Agora, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês votem, que vocês compreendam o que eu vou explicar agora. Então, quem eventualmente não estava prestando atenção, por favor, preste atenção,
porque se você for contrário ao que nós vamos perguntar após as explicações, a gente vai solicitar que você registre no nosso chat que você é contrário. Se você não for contrário, no momento que a gente perguntar, vamos dar 1 minuto para a manifestação, mas essa vai ser uma manifestação que a gente vai dizer só se você for contrário para você manifestar que você é contrário, e se você não for, passado uns minutos, a gente já vai concluir que você está favorável. Mas do que você está falando, Denis? No âmbito da subprefeitura do Itaim Paulista, o subprefeito teve uma intervenção na forma das eleições da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. O que aconteceu lá na subprefeitura do Itaim Paulista? Na subprefeitura do Itaim Paulista, tinha os responsáveis, nós tínhamos os cipeiros, tínhamos o presidente da CIPA, o vice-presidente da CIPA, tudo normal, tudo legalizado, e eles eram os responsáveis para realizar as eleições para o próximo biênio, né, para os próximos 2 anos. Eu estou falando de algo que aconteceu, salvo engano, no início de 2024. Só que o que aconteceu? Essa CIPA, ela era considerada O que é intersetorial? Ela podia ter a participação de todos os setores e todos os órgãos que estavam dentro da subprefeitura. Então, dentro de uma subprefeitura, além dos servidores da subprefeitura, lotados na subprefeitura, nós temos servidores que são lotados na Guarda Civil Metropolitana, então, Secretaria de Negócios Jurídicos, se eu não estiver enganado, Secretaria de Segurança Urbana, nós temos servidores da SUVES, então estão lotados na Secretaria Municipal da Saúde, nós temos, eventualmente, servidores que têm alguma unidade, como Secretaria de Esporte ou uma outra secretaria que naquele prédio comporta, então esses servidores tinham o direito de participar das eleições. E assim a comissão, que era responsável por aquelas eleições, decidiu. O que aconteceu? O subprefeito interviu nessa tomada de decisão dos próprios responsáveis da CIPA e meio que falou assim, nananina não. Aqui, a partir de agora, nós não vamos ter mais uma CIPA intersecretarial, intersetorial. Nós vamos ter uma CIPA regional. Nós queremos que apenas os servidores lotados dentro da subprefeitura do Itaim Paulista que possam participar das eleições. Ou seja, os servidores da Guarda Civil Metropolitana ou que eram lotados na Secretaria de Segurança Urbana, os servidores que eram lotados na Secretaria da Saúde e os servidores de outras secretarias que até então tinham o direito de participar das eleições, não puderam mais participar, e isso por uma intervenção do subprefeito do Itaim Paulista, que, ao nosso ver, não poderia ter sido realizado. Ao nosso ver, ele não tinha esse direito de intervir desta forma nas eleições da CIPA, da subprefeitura do Itaim Paulista. Até porque a própria comissão que estava lá responsável fez uma pesquisa e foi quase que 90% dos servidores apoiavam as eleições de forma intersecretarial, de forma intersetorial. Mas o subprefeito, de forma arbitrária e autoritária, foi lá e disse que não será assim, e será regional, e ele cancelou tudo o que os cipeiros tinham realizado, e é como se nunca tivesse tido uma CIPA lá, e ele buscou fazer algo totalmente novo. Ou seja, ele tirou a autoridade do cipeiro. E o que agrava essa situação, pessoal, é que, ao nosso ver, esse subprefeito só fez isso porque o então presidente
da CIPA, que era da subprefeitura, ele estava lotado na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E no início do ano de 2024, ele fez uma denúncia para o Ministério Público, que foi até a unidade e atendeu a denúncia realizada, e a gente acredita que o subprefeito, ou o setor jurídico, ou seja, todos os responsáveis da subprefeitura, só tomou essa decisão de ser regional para fazer com que o até então presidente da CIPA, da subprefeitura do Itaim Paulista, não pudesse participar das eleições. E, em cima de tudo isso, nós ingressamos com uma ação judicial em nome da AMASP, até para, vamos dizer assim, tentar blindar o próprio ex-presidente da CIPA, que é um servidor das nossas categorias, mas não apenas ele, como todos os outros 90% dos servidores de lá, que queriam uma CIPA intersetorial. Só que o que acabou criando de ambiente dentro da subprefeitura do Itaim Paulista? Acabou criando um ambiente de medo, porque as pessoas passaram, as pessoas que eu digo, os servidores, os agentes públicos, passaram a pensar o quê? Ora, se estão fazendo isso com o ex-presidente da CIPA, da sub do Itaim Paulista, imaginam que não vão poder fazer comigo. Vão tirar meu cargo em comissão, vão tirar minhas horas suplementares, vão me trocar de setor, vão me transferir. Então, acabou gerando um ambiente de medo. E para não colocar a ação em nome de nenhum servidor, até mesmo do presidente, que até falou assim, não, pode colocar no meu nome, eu aceito, eu assino tudo que tem que assinar, porque o que está fazendo é arbitrário, é ilegal, mas até para tentar defendê-lo em termos de não colocar a cara dele mais à tapa ainda do que ele já estava passando por conta dessa denúncia no Ministério Público, nós ingressamos com a ação em nome da MASP. Só que, como nós somos uma associação, tudo tem que ter respaldo. E se os nossos associados, como a Débora estava falando do nosso endereço, não aprova a nossa mudança de endereço, é como se a gente tivesse que voltar para o endereço. Se vocês não aprovarem, a ASP poderia ter ingressado com esta ação, a gente também tem que desistir da ação, porque sem autorização de vocês, a gente não pode prosseguir. Então, agora no meu relógio são 19h39, o que eu quero que vocês reflitam é, os membros aqui presentes autorizam a AMASP a continuar com essa ação judicial, mas, Denis, o que pode acontecer se nós não autorizarmos? A gente desiste da ação e aí a ação não prossegue. Denis, se a gente autorizar, prosseguir e perder, o que acontece com a gente? Enquanto o servidor não acontece nada, mas se a gente perde a ação, a gente tem o que é chamado de custas de sucumbências, que deve gerar em torno de R$1.000 a R$3.000, e aí a gente tem que pagar caso a gente perca. Se a gente ganha, a gente tem uma decisão favorável à CIPA, da sub do Itaim Paulista, e tudo que o subprefeito fez é cancelado, e pelo tempo, provavelmente irá acontecer novas eleições e eleições intersetoriais, tá? Então, por que eu estava falando do tempo? Porque a nossa ideia, a não ser que alguém queira colocar uma outra ideia, e vocês podem se manifestar também, mas a nossa ideia inicial é o quê? É fazer a pergunta, alguém é contra a continuidade da ação judicial que busca reverter uma decisão que nós consideramos ser arbitrária do subprefeito da CIPA do Itaim Paulista? E só isso. Se você for contrário, você vai digitar no chat, sou contrário, não acredito que a gente tenha que arriscar entre R$1.000 a R$3.000, caso a gente venha a perder essa ação. Ou, se você for favorável, é só permanecer como você está, não precisa nem dizer sim, nem dizer sou favorável, porque aí nós vamos pegar aqui, nesse momento, nós temos 33 presentes, e se alguém for contrário, a gente vai pegar quem é contrário, e aí a gente diz, olha, aí a não ser que tenha mais de 16 contrários,
Aí, se tiver 16 contrários, a gente vai dizer que, pela maioria dos votos, então não foi aprovado e a gente acaba tendo que paralisar a ação. E o que isso também já vai gerar um custo para nós, né? Só que esse custo acaba sendo menor. Ele vai girar em torno de 500 a R$ 1.000, porque nós já ingressamos com a ação, tá bom? Eu vi que tinha algumas perguntas aqui. Eu ia te falar isso, Denis, para você ir respondendo as perguntas que estão no chat, eu vou montando a enquete, pode ser? Não, pode ser sim. Mas aí na enquete, Débora, você pode montar só se sou contrário à continuidade da ação, tá? Porque aí só vai ter o trabalho de clicar e de votar quem é contra a continuidade da ação judicial, tá bom? Mas aí deixa eu só subir aqui um pouquinho para ver as perguntas. Sobre a intersetorial, isso estava na ata anterior? Sim, estava na ata anterior, e não apenas estava na ata anterior, como eu informei, também foi feita uma nova pesquisa dentro da própria subprefeitura. Os responsáveis da CIPA abriram uma enquete, que era um Google Forms, e as pessoas entravam no Google Forms e diziam se preferiam uma CIPA regional ou uma CIPA intersetorial. E o intersetorial ganhou por 90%. Só teve os votos, eu diria que dos comissionados lá, para dizer que queria a regional, tá? Então, é isso, cada sub é uma coisa, na minha sub não é intersetorial, ok? Se não é intersetorial, a CIPA atual pode transformar ela em intersetorial ou pode continuar como está. Isso é uma decisão de gestão. Foi consultado o Crecipas? Sim, consultamos o Crecipas, só que o Crecipas, o máximo que ele poderia fazer é também ingressar com uma ação judicial, e os membros da CIPA optaram com que a MASP ingressasse com essa ação, né? Vamos dizer assim, a gente ficou até honrado e lisonjeado, mas cabe ressaltar que o presidente do Crecipas atual é o diretor social da MASP também, né? Então, ele tem aí dupla função, e até consultando ele, pela experiência do escritório que a gente tem, pela capacidade até financeira que a MASP tem ser maior do que o Crecipas, em comum acordo, em consenso, foi optado pela que a MASP ingressasse com a ação. Então, Flávio, na verdade, o Flávio pergunta, na verdade, vocês abriram a ação antes de perguntar para a gente, não é mesmo? Flávio, eu tenho uma dúvida, tá? É que nós estamos falando de algo que aconteceu por volta de março e abril de 2024. Eu tenho convicção que nós já havíamos perguntado e nós já temos uma ata que havia nos permitido a ingressar com essa ação judicial, tá? Mas, como o juiz trouxe uma decisão que veio para nós, acho que foi sexta-feira, ou na segunda-feira, ou sexta-feira da semana passada, ou segunda-feira desta semana, e por já termos esta assembleia agendada, para não ter que procurar documentos antigos, e não é que a gente não vá fazer, nós vamos procurar, mas pelo fato de ter muitos atendimentos, de ter muitas ações judiciais que eu, enquanto diretor jurídico, acabo me envolvendo, de cabeça, eu não tinha essa certeza. Nós ainda vamos buscar as atas anteriores a 2024. Mas sabe aquele ditado popular, que é melhor ter um pássaro na mão do que dois voando? O nosso pássaro da mão é essa decisão. Independente se nós tivermos ou não, o que eu acredito que nós temos, só que eu acredito, eu não tenho certeza, mas não tendo feito este questionamento e ter possivelmente nos equivocado pela segunda vez, ou que o endereço acabou sendo a segunda vez, a gente está aqui questionando agora. Agora, Flávio, o que eu queria trazer para reflexão para você, principalmente que fez o questionamento, se a gente fez antes de perguntar. Tem situações que, infelizmente, a gente não tem como atender ao nosso estatuto naquele momento. O exemplo do nosso endereço abriu uma oportunidade,
com um custo que a gente considerou ser adequado e não melhor em termos financeiro, né, em termos de ser mais baixo, mas melhor em termos do custo-benefício, dessa oportunidade que abriu na nossa sede agora atual na Rua Quirino de Andrade. A gente tinha que fechar negócio. Para a gente agendar uma assembleia, a gente tem que divulgar ela com, no mínimo, 7 dias úteis. Então, eu divulgo hoje, eu só posso abrir a assembleia com 7 dias úteis. 7 dias úteis é o suficiente para a gente perder a oportunidade. Então, às vezes, acontece da gente ter que fazer um atendimento o mais rápido possível. Por exemplo, no caso da CIPA, eu posso virar para o presidente da CIPA e falar, olha, vamos te ajudar, mas a gente tem que abrir uma assembleia, a gente vai ter que esperar 7 dias. Talvez isso não seja uma resposta adequada para ele. Ele pode acreditar que a gente está enrolando, ele pode acreditar que a gente não está considerando que o caso dele é de urgência, mas, Flávio, eu acredito que a gente tenha, sim, feito já essa assembleia. Só que o nosso erro, e aí eu me coloco enquanto responsável, o meu equívoco pessoal enquanto diretor jurídico, foi no momento da ação judicial não ter encaminhado a ata para que o nosso parceiro do escritório jurídico tenha inserido, tá bom? Deixa eu ver se teve mais. E agora, querem continuar? É isso, eu abri a ação judicial, possivelmente eu não tenha inserido a ata, acredito que tenha ata, mas eu prefiro inserir as 2 atas, tanto do passado como agora, caso vocês concordarem, ratificando essa decisão, do que eu não ter nenhuma, tá bom? Denis, eu acho que a CIPA é por local. Não, Cláudio, a CIPA é conforme cada responsável escolhe, né? Tem local que é intersetorial e tem local que é regional, que chama-se regional, só a subprefeitura. Considera um risco monetário mínimo, ok. Pessoal, a pergunta vai ser sobre continuar a ação ou não, é isso mesmo. Já pensou, Flávio, se a MASP pedisse autorização para fazer qualquer coisa? Aliás, na sua unidade tem CIPA, você entende de CIPA? Eu diria assim, pessoal, eu acho que toda dúvida tem que ser sanada. Toda opinião tem que ser respeitada, né? Às vezes pode nos trazer uma sensação de, nossa, por que está perguntando isso? Nossa, a gente tem que... Mas, gente, dúvidas, sugestões, a gente está aqui para esclarecer e sempre para atuar com excelência, né? Essa é a nossa missão, atuar com excelência e tirar todas as dúvidas. A guarda tem CIPA, sim, tem guardas que têm CIPA separados, tem guardas que têm CIPA junto. Gente, cada local é uma forma. Vamos votar sim, não vai precisar votar sim, está tudo no processo, sim, eu acho que acabou, né? O Flávio está agradecendo os esclarecimentos, sempre que tiver dúvida, basta perguntar. Então, a ideia é, Débora, eu passo, enquanto presidente, a palavra para você. A minha sugestão é você abrir por 1 minuto ou 2 minutos, aí você decide, mas abre a nossa atividade. Enquanto você abre para perguntas, o Clodoaldo levantou a mão para utilizar da palavra, e aí eu gostaria que, se for possível, você passasse a palavra para ele também, até porque ele é um servidor da SUB do Itaim Paulista, e eu não vou, Clodoaldo, falar mais nada, porque até para não expor, eu deixo que você fique à vontade daquilo que você quiser dizer ou esclarecer, tá bom? Claro. Então, pessoal, a enquete já está no ar. Quem tiver no celular, vai lá na Assembleia, os 3 pontinhos ali embaixo, e ferramentas, no menu ferramentas. Quando vocês clicarem em ferramentas, vai estar lá enquetes, uma ativa, e a pergunta, você é a favor ou contrário à continuidade da ação referente à CIPA do SUB Itaim Paulista? Tá bom? Vão lá e votem, a opção é a favor ou contra, nós vamos entender que todo mundo que não fizer isso está se abstendo do voto, né? Abstenção. Então, Débora, só um instantinho, antes de você passar para a palavra para o Clodoaldo, deixa eu só corrigir, porque no meio da minha fala
eu tinha dito que quem era a favor não ia precisar nem se manifestar. Então, amigos, a enquete é sim ou não, ou melhor, a favor ou contra. Então, a gente precisa que vocês se manifestem para a gente poder registrar e ratificando aquilo que eu havia falado, quem é a favor também é preciso se manifestar. Obrigado, Débora. Imagina, Denis. Clodoaldo, o microfone é seu. Clodoaldo, ele ainda está aqui? Não, estou procurando o microfone aqui, está meio pequenininho no telefone. Pode Boa falar. noite a todos, tá? E deixa eu explicar para vocês mais ou menos, né? Eu sei que aqui na subprefeitura do Itaim foi um pouco arbitrário mesmo, está até hoje ainda, né? O medo e a insegurança com os demais servidores ainda está constante ainda, né? O que eles fizeram? Eles usaram a mesma decreto da Crecipa para poder fazer isso, né? Retirar nós e colocar e fazer montar uma outra, né? Provavelmente o que pode estar ocorrendo, ou que poderia ocorrer também, ocorrer de fazer em outra subprefeitura a mesma coisa, ser arbitrário a mesma coisa, né? Como nós somos só em 3, né, da Defesa Civil, e nós não pode fazer, estamos na mesma Secretaria de Segurança Urbana, mas nós não faz parte da Secretaria, sendo que o EH é da mesmo local e nós não pode participar da CIPA de Segurança Urbana, nós ficamos largados, né? E eu estando emprestado para a Segurança Urbana, sou servidor público, não assinei a reestruturação de carreira ainda. O que acontece? Praticamente, se acontecer alguma coisa, quem é o responsável por mim? Eu não estou falando só de mim, estou falando com os demais lá fora também. Porque sendo que a CIPA tem que ser montado acima de 20, qual que é o mínimo, então? O mínimo é 20, senão nunca seria montado alguma CIPA. E onde que fica nós nisso? Né? Então, são coisas que praticamente a gente fica à deriva, né? Eu agradeço algumas pessoas que foram a favor, mesmo que foi contra, tudo bem também. Cada um ninguém tem opiniões diversas, mas a cisma é aquilo. Aconteceu primeiro na subprefeitura do Itaim. Aqui, isso daqui vai espalhar para as demais subprefeituras. Um vai passando para o outro. Isso que eu acho, como servidor assim, o que não deveria ocorrer, mas aí tudo bem, né? E eles estão no poder da caneta, então a gente fica meio à deriva. Tá bom? E Denis, está na ata, viu? Tá tudo. O livro ata está de ponta a ponta desde 2012. E eu escanei por completo, de cima e embaixo, desde quando foi criada a primeira vez, e está tudo lá. No livro ata, eu escaneei tudinho de ponta a ponta até o último dia do ocorrido. Tá bom? Obrigadão aí, vocês todos. De nada, Clodoaldo, a gente que agradece. Clodoaldo, a gente que agradece. Mais alguma coisa, Denis? Não, só para dizer que, como o Clodoaldo falou, né, que isso pode ir para outra subprefeitura, a gente também teve um enfrentamento na subprefeitura de Pinheiros, que o subprefeito de lá também quis intervir, inclusive transferindo servidores cepeiros de unidade, e a gente conseguiu atuar, ingressamos com a ação judicial também, já tivemos êxito, o servidor já retornou para a sub da Penha, e aí o subprefeito teve que engolir, mas na verdade já acabou mudando, né? Então é isso. Às vezes eles fazem algo arbitrário com isso e depois nem vê o que acontece, né? Porque acaba saindo antes. Mas a gente está aqui para atender os interesses do servidor, e pelo que eu estou vendo aqui, acho que vai ser unanimidade. Também estou achando. Gente, a CIPA é nossa, tá? A CIPA é dos servidores, e a gente não pode aceitar atuações arbitrárias, especialmente
com fundo político, como, por exemplo, subprefeito. A gente fala muito essa semana aí, né? Eu e o Denis, a gente fez palestras em CIPATs aí. Eu estive na Subsantana Tucuruvi, o Denis esteve lá também, né? Na Subsantana Tucuruvi também, né? E mais uma, você teve mais uma. Teve segunda na Subprefeitura Santana Tucuruvi e hoje pela manhã eu estava lá na cidade de Tiradentes, no céu Água Azul. Isso mesmo. E aí a gente sempre fala nessas palestras da importância de fortalecer a CIPA. É um instrumento que, se vocês não conhecem, o que era antigamente a sigla da CIPA era a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, hoje ela tem um azinho a mais, gente. A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CA7. Então, se vocês entendem que o local ali onde vocês estão trabalhando é um local que precisa de prevenção nesse sentido, é atrás da CIPA que vocês têm que ir. Precisa de alguma ação nesse sentido, é com a CIPA que tem que falar. Então, a gente precisa sempre estar fortalecendo a CIPA, tá bom? Eu vou fechar aqui a enquete, nós tivemos 16 votos a favor, nenhum contra, então finalizamos aqui com a continuidade da ação judicial referente a essa questão da CIPA do Itaim Paulista. Certo? Denis, quer mandar mais alguma coisa? Não, acho que se você permitir, só se o pessoal tiver alguma dúvida referente às ações judiciais, acho que a gente poderia aproveitar esse momento e tirar dúvidas, esclarecimentos, estou aqui à disposição. Fechou. Pessoal, quem quiser pode levantar a mão ou colocar aqui no chat as perguntas, eu leio. Débora, lembrei de uma também, que não sei se todos têm informação, e aí depois você já passa a palavra. Bonificação de resultado, né? Está aí viralizando, tem escritórios particulares indo atrás dos servidores, e eu queria explanar rápido essa ação judicial. Teve uma decisão do Tribunal de Justiça, né? Então a gente está falando no âmbito estadual, segunda instância, em que pacificou algo de que a bonificação de resultado deveria também incidir no 13º salário e 1/3 de férias. É algo similar à ação do abono de permanência, que a prefeitura não faz incidência e deveria fazer. O que ocorre com essa situação da bonificação de resultado? A bonificação de resultado, ela tem uma lei, e essa lei disse que, por decreto, pode ou não pode ser pago. Tá? Então, eu queria que vocês se atentassem a isso. Diferente do abono de permanência. O abono de permanência, na legislação do abono de permanência, não estava na sua lei que, por decreto, a qualquer momento, o prefeito poderia deixar de pagar, que seria uma opção do prefeito. Não, isso não está na lei do abono de permanência. Isso só está na lei da bonificação de resultado. Outra diferença, que apesar de ser similares, tem suas diferenças. No abono de permanência, a legislação não tratava nada de que haveria incidência ou não no 13º e num 1/3 de férias. Já na lei da bonificação de resultado da prefeitura, há esse artigo, há essa cláusula sendo muito explícito, dizendo que não haverá incidência. Só que, Denis, então por que tem uma ação dizendo que tem que ter a incidência? Porque a ação foi ajuizada em cima da legislação do Estado. E na lei do Estado, vou dar um exemplo aqui, o Estado não tem a cobrança de 14% em cima de aposentado, e a prefeitura tem. Por que não tem no Estado e tem na prefeitura? Porque o Estado fez uma lei para não cobrar, ou melhor, ele tirou a lei que cobrava. A prefeitura não tirou a lei que cobrava. No caso do Estado, na bonificação de resultado, a lei do Estado não citava nada de cobrar ou não cobrar. Então,
os policiais militares, uma entidade que busca representar a polícia militar, na verdade, não apenas os policiais militares, mas a segurança urbana, é como se fosse o Sindiguarda aqui, né? No âmbito da prefeitura, a gente tem o Sindiguarda, que é o sindicato que busca representar a Guarda Municipal e outros servidores da segurança urbana. Então, uma entidade entrou em cima da legislação do Estado. Denis, mas e na prefeitura? A gente pode ganhar? Eventualmente, sim. Apesar da lei dizer que não incide, se um juiz acreditar que essa lei é ilegal, ele pode dizer, não, olha, prefeitura, apesar de você não querer cobrar, você deve cobrar. Só que, gente, na nossa legislação da prefeitura, o prefeito pode, por decreto, deixar de pagar a bonificação de resultado. Então, quando a gente avalia a legislação da prefeitura, que é clara, dizendo que não pode ser cobrado, e quando a gente faz uma avaliação de que a gente pode provocar o prefeito, e ele virar e falar, quer saber de uma coisa? Vocês estão querendo cobrar algo em que o que eu pago é muito maior? Vou dar um exemplo. Uma média para a nossa categoria, de recebimento da nossa categoria, em junho, paga-se em torno de algo maior do que R$2.000. Então, eu vou arredondar para R$2.000 para ficar uma conta um pouco mais clara. Se a gente ingressa com essa ação judicial e tem êxito, que pode ter chances, não estou falando que a gente não pode ter chances, pode ter chances, mas é algo que vai refletir em torno de R$200 no seu 13º e no seu 13º e no seu 1/3 de férias. Ou seja, pode levar em torno de R$400 por ano que a prefeitura economiza com nós, servidores públicos. Para alguns, um pouco mais, para outros um pouco menos. Só que se a gente ingressa com essa ação judicial enquanto entidade representativa, a gente vai estar provocando o prefeito Ricardo Nunes, que, ao nosso ver, não é um prefeito que age em prol dos servidores e que há uma grande probabilidade dele virar e falar assim, eu estou pagando R$2.000, vocês estão querendo R$400 a mais? Quer saber de uma coisa? Então eu não vou pagar mais nada. Pode acontecer isso. A gente não está falando que vai, mas nós estamos falando de uma gestão que não tira 14% de aposentado, nós estamos falando de uma gestão que, quando o servidor quer se transferir, ele não consegue, mas quando ele quer que o servidor seja transferido, ele transfere. Então, assim, nós estamos falando de uma administração que, desde 2017, quando assumiu o poder com então João Dória, a gente está tentando emplacar um projeto de transferência dos servidores que não precisa de nenhum poder aquisitivo para executar esse projeto, e eles não executam. Então, nós chegamos a uma avaliação de que não queremos ser nós, a MASP, provocadores para se perder a bonificação de resultado. Imaginou no futuro, não estou dizendo que isso pode acontecer, mas é uma probabilidade. Todos os servidores, professores, médicos, todo mundo que recebe a bonificação de resultado, perdeu uma bonificação de resultado porque a MASP resolveu entrar na justiça para cobrar um valor, e aí agora o prefeito decidiu que não vai fazer mais isso. Gente, com o máximo de respeito, juridicamente falando, a gente não gostaria de correr esse risco. Agora, eu, enquanto membro da MASP, sou contra essa avaliação, acho que a diretoria executiva está totalmente equivocado, e eu quero que a MASP ingresse com essa ação do mesmo jeito. Aí vocês podem solicitar para a presidente fazer dentro até mesmo dessa assembleia, fazer uma nova votação de se é ou se não é, que eu sou contra e tem que ingressar com a ação, mesmo correndo esses riscos. Mas, enquanto diretoria executiva, a gente já até soltou um comunicado, não tivemos manifestações contrárias ao nosso comunicado, mas estamos numa assembleia e pode aproveitar a oportunidade para solicitar para o presidente colocar isso em votação, porque eu quero que ingresse com a ação judicial, mesmo correndo todos esses riscos, tá bom?
Débora, obrigado. Acho que eu busquei esclarecer, mas também estou aqui à disposição se tiver qualquer dúvida. Não, não, Denis, achei super válido mesmo. É uma pergunta que o pessoal está fazendo bastante, né? E eu vou aproveitar para reforçar, gente. Nós temos os grupos de informes. Esse tipo de informação a gente divulga nos nossos grupos de WhatsApp. São grupos administrados, não tem aquela coisa de bom dia grupo, boa noite grupo, boa tarde grupo. Se vocês quiserem entrar, entrem em contato com a gente. Fala, olha, eu quero entrar nos grupos de informes, porque lá são apenas postagens, mensagens referentes à MASP e interessantes para as nossas carreiras aí do nível básico e do nível médio. E lá, vira e mexe, a gente está respondendo esse tipo de questionamento. Então, se vocês quiserem ficar atentos, a gente faz esse tipo de informe nos grupos de informes, tá bom? Próximo é o William. William, o microfone é seu. Pode falar. Oiê, tudo bem aí, gente? E aí, compadre? Tudo em paz? Não, cara, eu ia te perguntar justamente, ia abrir a pergunta, justamente sobre os assuntos que você acabou de falar. Não tem mais nada a perguntar. Eu ia perguntar justamente isso, né? Que me perguntaram lá na supervisão, falei, cara, vou dar uma olhada com eles, depois eu respondo. Eu ia perguntar isso quando você começou a responder, falei, então, acabou, não posso perguntar mais nada, né? Não, mas pode ter uma pergunta que tem que fazer aí para todo mundo que está presente. Cara, a gente precisa tomar uma cerveja. Quando é que a gente vai voltar lá no aquele Boteco de Santana? Para quem não foi, eu recomendo, né, Debbie? Lá William, aquele bar de Santana fechou. E é? Fechou. Mas se você quer tomar uma cerveja, ó, vou te dar aqui uma dica muito boa, que é o nosso Dia do Servidor. Ah, isso eu sei. Tá. Mas Próximo independente... dia 1º de novembro, gente. Ingressos, últimos ingressos à venda, viu? A gente tem, acho que, em torno de 12 vagas só, são muito poucas vagas. E lá, quem for, toma uma cervejinha aqui com a gente da diretoria. Quem não toma cerveja pode tomar refrigerante, tem água, tem suco, tudo lá. Então, aproveitando, gente, quem estiver ouvindo, quem não conhece a sede da MASP, vai lá. Vai conhecer a nossa casa, vai conhecer a MASP, a sede da MASP. Participa. Quem não conheceu, nunca foi ainda, o pessoal que está participando, vai lá. Claudinho, foi bom te ver aí no reunião, cara. Foi muito bom te ver. Claudinho eu conheço desde pirralho, cara. Ele era meu vizinho. Claudinho, um abraço. Quem não conhece, eu faço questão, por favor, vá conhecer a MASP, assim, a sede da MASP, tá? É muito legal, você vai ser muito bem recebido. E quem puder participar ainda, corre que ainda são poucos convites, aproveita, nosso aniversário lá na garagem, show de bola, ok? É isso. Obrigada, Will, é isso mesmo, já convidei, já coloquei aqui, né, o nosso endereço da sede, vou reforçar, porque a Denise perguntou se a gente ia fazer essa mesma votação da mudança de endereço, mas, na verdade, a questão da mudança de endereço, a gente vai utilizar a lista de presença. Então, lá no chat, a gente está jogando de tempos em tempos o link para a lista de presença. Por favor, assinem, que é o que a gente vai utilizar aí como afirmação para a mudança. E quem quiser ir lá visitar a gente, tomar um café, comer uma balinha de goma, conversar com a gente. Olha aí que belezinha que é a nossa nova sede, gente. A gente tem aí a entrada, é uma graça. Estão todos realmente convidados. Vão lá tomar um café com a gente. Eu faço um café muito bom, modéstia. Próxima na fila é Denise. Denise, pode abrir o microfone, a palavra é sua. Cadê Denise? Será que ela ainda está aqui, né? Eu tinha visto ela aqui. Deixa eu ver. Oi, Denise, ela está aqui sim. Denise, você abaixou a mão? Sim, eu já perguntei, você já respondeu. Só perguntei agora se todo mundo já assinou. Não esqueçam.
Aí, valeu, Denise, muito obrigada. Denise também fez a ponta aí para a gente ir lá na CIPA Santana Tucuruvi, te agradeço demais, e o Denise está sempre aí junto com a MASP. Uma coisa que eu sempre digo e repito, gente, é a nossa voz, a nossa força. A gente tem aí nosso lema, né, de que juntos somos mais fortes, porque nós somos as formiguinhas, mas a nossa força depende realmente de quantas vozes estão vindo aí com a gente. Então, é bom também até que a Denise me lembrou, quem quiser, se você tiver qualquer coisa, essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui, essa assembleia com esclarecimentos sobre ações judiciais, se você quer conhecer mais sobre a MASP, a gente pode ir até a sua unidade de trabalho, viu? Chama a gente, entre em contato lá com o WhatsApp oficial, a gente pode sim fazer isso acontecer. Em alguns locais, gente, normalmente o pessoal não gosta muito, né, de entidade representativa, né, Denis? Às vezes, né, às vezes a recepção não é tão calorosa, mas quando parte do servidor, é, como eu disse antes, um direito de vocês, né? Um direito nosso, é direito nosso que a entidade representativa possa ter aí essa abertura de conversa com outros servidores do local. Então, se você quiser que a MASP vá até o seu local de trabalho, seja numa CIPAT, né, na coisa da CIPA, seja fora disso, para falar sobre ações judiciais, para fazer quaisquer esclarecimento a respeito das nossas carreiras, chama que a gente vai, tá bom? Débora, com licença. Só um adendo. A Sub-Santana do Tucuruvi ficou 3 anos sem CIPA por causa de um subprefeito. E todos os funcionários sofreram assédio moral nesse período. Então, a importância do que vocês estão fazendo pela CIPA que a gente votou hoje. Pois é. Como eu disse, gente, a CIPA é nossa. Eu acho que a gente vem, nos últimos anos, sofrendo tanto ataque, gente, é tanto ataque. É ataque no nosso salário, que é, como eu disse esse ano, quando a gente estava na campanha salarial, eu falava, gente, não é mais sobre nada que não seja sobrevivência, né? A nossa sobrevivência. A gente tem aí os 14% dos aposentados que não acaba, o IPREM, né, sendo constantemente atacado e todas esses fundos aí de previdência iniciados, porque eles falam que o IPREM está em déficit, cada vez nosso reajuste, a gente tem que brigar cada vez mais, né, para ter um reajuste metade da inflação, ou menos do que isso. A gente tem o HSPM, para quem utiliza o HSPM, vocês sabem como que está sendo as coisas por lá. A gente já teve a maternidade completamente desmontada, terceirizada para uma empresa que tem milhões de reclamações no Reclame Aqui. Os próprios funcionários da HSPM se juntaram, fizeram um relatório sobre os problemas referentes àquela empresa e o atendimento que eles estão fazendo das gestantes lá no HSPM, das que estão já quase em época de parto. É uma situação urgente e muito, muito, muito importante que a gente abra os olhos. Ah, mas eu não uso HSPM. Mas o HSPM é seu, assim como é meu. O HSPM é nosso, né? Então, a gente precisa ter sempre ali um olhar atento. E é isso, gente. Normalmente, a gente vai falar... O pessoal lembra da MASP, lembra da entidade quando alguma coisa acontece, ou em época de campanha salarial. Mas, nos últimos tempos, com esse governo, com a Câmara de Vereadores, que eles têm muito, muito mais, eles têm maioria, né? Tem muito mais vereadores ao lado deles. A gente vem aí, olha, tentando suavizar constantes ataques. Então, tudo que a gente puder fortalecer que é nosso, seja a CIPA, seja o HSPM, as entidades representativas, por favor, venham conosco. A gente precisa muito, muito, muito mesmo. Vou reforçar, quem quiser ir lá na nossa sede, conhecer o nosso novo cantinho, né? O novo cantinho da MASP, está aqui nosso endereço, Rua Quirino de Andrade 219, Conjunto 22, ali em frente ao prédio do INSS, bem pertinho do metrô Anhangabaú, da saída ali da 7 de abril, da Coronel Xavier de Toledo. E, mais uma vez, vou reforçar também
nosso dia do servidor, nosso 9º aniversário, ano que vem a MASP completa aí 10 anos, e a gente vai ter aí agora o nosso 9º aniversário, dia 1º de novembro, das 12 às 18 no Garagem 55, últimas vagas, últimos ingressos à venda, valores aí de contribuição 125 para quem é associado, 150 para afiliado, 175 para quem é funcionário público, mas não é membro, ou para os acompanhantes. Quem quiser pode levar acompanhante, tá bom? E a gente está parcelando em 2 vezes. Acho que é isso. Mais alguma coisa? Denis, alguém mais da diretoria, algo mais a acrescentar? Tudo tranquilo? Então, tá bom, eu vou encerrando por aqui. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos. São vocês quem fazem a MASP é de servidor para servidor. Então, muito obrigado.